Quero falar hoje de uma coisa também aí que saiu recentemente na mídia, que foi uma lei sobre atendimento preferencial para pessoas que têm fibromialgia. E aí já faz um tempo também que, né, as comunidades de fibromialgia falam sobre esse assunto, né, vários grupos que lutam pelos direitos das pessoas que têm fibromialgia acabam entrando nessas questões de atendimento preferencial. Eu mesma várias vezes faço essas reflexões, né, aqui no canal, no Face, no Instagram, porque são situações que a gente passa no nosso dia a dia, né? Por exemplo, eu vou andar de metrô e aí é um dia que eu não tô muito bem, eu vejo ali tem um banco, né? Mas tem um idoso, tem uma outra pessoa, uma gestante, tem os bancos preferenciais, mas ao mesmo tempo eu me sinto mal de sentar porque, né, o que as pessoas vão pensar, vão falar que menina folgada, né, tão nova aí querendo usar o banco, enfim. Eu sempre fico nesse conflito e muitas vezes eu fico em pé ali sofrendo porque eu não tenho coragem de sentar ou de falar alguma coisa, de pedir, por esse medo desses julgamentos, né? Como muitas vezes já aconteceu, né? De ouvir coisas horríveis assim das pessoas e tal. As pessoas às vezes podem ser bem insensíveis. Então é uma questão que é muito presente por causa desse fato da fibromialgia ser uma doença invisível. Então, sendo uma doença invisível, né, a gente não sai mancando, a gente não tem nenhuma deformidade, né, eu tô aqui com essa cara sorridente, até às vezes os médicos falam, você tem fibromialgia, porque fibromialgia, a pessoa é assim, assado. Tem até um vídeo aqui no meu canal que fala sobre isso. Gente, fibromialgia não tem cara. Tem dias que você tá mal, que você pode estar com uma cara ali meio down, mas tem dias que você tá com dor, né? Eu geralmente tô assim com essa cara mesmo, tô alto astral e tudo, mas eu tenho dor o tempo inteiro, eu tenho fadiga, dias que eu tô muito ruim, aí naturalmente dá pra ver mais na minha cara que eu não tô bem. Mas isso não é necessariamente uma regra. Então a gente bate muito nessa tecla do atendimento preferencial, porque como que a gente iria usufruir também desse benefício, né? E aí em Maringá foi aprovado um projeto de lei sobre isso, sobre atendimentos preferenciais para pessoas que têm fibromialgia. Então, pelo que eu vi, seria emitido, né, a ideia, o processo seria emitir uma carteirinha e a pessoa ter que apresentar isso para poder ter o atendimento preferencial. De qualquer maneira, isso não exclui o preconceito e a reação das pessoas que vão estar ao redor. Então, imagina, eu tô lá na fila, aí eu tenho a minha carteirinha, eu vou no preferencial, o pessoal do banco vamos supor, pode me atender porque eu sou preferencial, mas e como lidar com esse impacto ali daquelas outras pessoas na fila que naturalmente vão te olhar e julgar, né, por que essa menina tá indo ali no preferencial, não sei o quê, porque são coisas que a gente mesmo faz, né? Então, antes também da gente ficar metralhando as outras pessoas, pensar também o quanto a gente não faz isso, né? Porque acho que a nossa tendência natural, infelizmente, é de julgar, de querer achar o que é certo, o que é errado, mas isso não é justo. Então, às vezes você vê uma pessoa ali no preferencial, você já fica, mas será que é preferencial mesmo? Então, é natural, não é por mal, né, que as pessoas têm esse tipo de julgamento, e é outra coisa que é muito impactante, pelo menos pra mim, esse descrédito, né, que reforça todos os nossos conflitos em relação à fibromialgia. E aí foi aprovado esse projeto de lei, o que foi super celebrado e muitas pessoas comemorando, que legal, né? Infelizmente ainda é só em um lugar, não é em todos. E aí eu vi ontem um vídeo sobre um médico questionando um pouco desse projeto de lei. E eu fui assistir a entrevista para entender do que ele estava falando, né? O que ele estava querendo dizer. E eu entendi o ponto de vista dele, que ele estava não questionando a necessidade do atendimento preferencial para pessoas que têm fibromialgia, mas colocando um pouco na balança quantas outras condições também necessitam desse atendimento e que a gente tem que pensar mais como grupo, né? Como um todo, como sociedade, e não só em questões muito específicas que nos envolvem, né? Então, se for pensar pacientes que têm artrite reumatoide, pacientes que têm outros tipos de dor, que tem dificuldade ali de ficar em pé também. Então tem muitas doenças, né, que também trazem essa característica da necessidade de um atendimento preferencial.
E ele estava falando justamente sobre isso, sobre a gente tem que sim dar atendimento para essas pessoas, né? Encontrar formas dessas pessoas se sentirem melhor em serviços públicos, em locais, né, como fila e, enfim, transporte público, mas também lembrar que também existem outras condições que precisam caminhar juntos nesse sentido. E aí eu fiquei pensando, né, nossa, o que a gente pode fazer em relação a isso? Porque se for pensar, realmente tem muita gente que muitas vezes vai estar precisando mais do que eu ali, daquele atendimento, né? Que é o que eu penso muitas vezes no metrô. Tá bom, eu tô morrendo de dor aqui, mas tem um senhor que tá ali com uma super dificuldade de se segurar. Obviamente que eu, na minha cabeça, eu interpreto que ele precisa usufruir mais daquilo do que eu. Mas tem dias que realmente é difícil, né? Hoje em dia eu trabalho de casa, eu não pego tanto transporte público, mas quando eu ia pra faculdade, era um percurso de 2 horas no ônibus, que era muito difícil se eu não conseguia sentar. Era muito sofrido, eu já quase desmaiei dentro do ônibus, aquele mico geral, tem que parar. Então, é uma questão complicada, né? Eu acho que, enfim, o vídeo é uma reflexão sobre é importante a gente caminhar no sentido de conquistar os nossos direitos, mas também é importante a gente caminhar no sentido de considerar todas as dores, todas as questões, né? Hoje em dia é tudo muito polêmico, né? Tudo vira discussão nas mídias sociais. Ah, isso é mais importante, o que é mais importante? Ah, tanta gente passando fome e vocês se preocupando com não sei o que lá. E eu sempre acho muito estranho isso de colocar em peso, né? Qual dor que dói mais? Ah, tanta gente passando fome e você aí reclamando da fila do banco. De fato, gente, se a gente for pensar em todo o sofrimento que existe no mundo, a gente nem sai de casa, né? Porque sempre vai ter alguém passando por alguma situação mais difícil naquele momento. Mas é muito difícil medir dor. Então acho que esse é um erro nosso de querer medir a dor. Minha dor é maior que a sua. Ou a dor daquela pessoa. Cada pessoa interpreta de um jeito, cada pessoa tá passando por coisas que a gente nem imagina. Então, sim, vamos lutar pelos nossos direitos. Eu acho, sim, que precisa melhorar muito todo o entendimento da fibromialgia perante os médicos, perante essas situações, né, como transporte público. Eu sei que muita gente tem dificuldade de se locomover com fibromialgia. Eu mesma, né, evito pegar, assim, transporte público que eu vou ficar muito tempo em horário de pico, porque eu sei que pode me dar uns 5 minutos ali, eu, né, não me sentir bem, e eu não tenho pra onde correr. Você tá ali sozinha, em pé, tendo que carregar as suas coisas, é muito difícil. Né? Fila, às vezes eu fico ali na fila, se não tem onde sentar, eu já começo a ficar aflita, aí já vem ansiedade, então tem muita coisa envolvida. A gente precisa melhorar tudo isso, mas ao mesmo tempo considerar as coisas que estão ao nosso redor, né? Para que a gente não se torne egoístas a ponto de colocar a nossa dor como algo mais importante, mais relevante do que a dor de outras pessoas, né? Uma vez eu vi uma moça no ônibus, ela estava sentada, eu não lembro, eu acho que era na parte de trás do ônibus, ela estava no preferencial e veio uma senhora idosa para trás e ela levantou, mas levantou xingando, falando: ai, esses velhos ficam vindo aqui para trás, a parte da frente do ônibus é para eles ficam querendo pegar o nosso lugar. Eu achei aquilo tão horrível, né? E eu entendo, por um lado, a mulher que talvez estivesse cansada, talvez estivesse com dor, talvez estivesse passando por alguma coisa e queria sentar, mas também da gente ter cuidado, né, com quem tá ao nosso redor. Porque se a gente espera esse respeito dos outros, a gente precisa também aprender a respeitar e não entrar nesse jogo de quem tá sofrendo mais, né? Parece pronto-socorro de hospital. Quem tá sofrendo mais? Quem que tá pior? A gente nunca vai saber, nunca vai poder medir a dor do outro. Assim como ninguém nunca vai poder medir a nossa dor. Então, dor é uma coisa que não se compara, não se mede. Cada pessoa tem o direito de expressar e de sentir a dor do jeito que ela quiser. Às vezes pra gente pode parecer uma besteira, para aquela pessoa aquilo é importante e a gente precisa saber respeitar, assim como a gente quer ser respeitado também, né? Então isso vale para os dois lados. Tanto quando a gente está nessa posição de julgar, que todos nós estamos nessa posição, quanto nessa posição de ser julgados.
Então, muito bom os avanços da fibromialgia, muito bom os avanços da visibilidade da fibromialgia, que cada vez mais estão falando sobre isso, né? A Lady Gaga, os famosos, leis surgindo, isso é muito importante, mas não vamos perder a nossa humanidade de pensar como um todo, né? A gente vive em sociedade, se cada um quiser priorizar o seu em detrimento dos outros, a coisa vai virar uma guerra e vai ficar uma loucura. Então a gente precisa aprender a dar as mãos para caminhar juntos, conseguir coisas que às vezes vai ter que ceder de um lado, às vezes vai ter que ceder do outro, para que a gente possa todo mundo crescer, né? Todo mundo se apoiar e todo mundo conseguir caminhos para amenizar o próprio sofrimento. Então é isso aí. Queria trazer um pouco dessas informações sobre essa questão para vocês, que é algo que eu tô lendo muito esses dias, para que vocês também possam se informar e também criar a sua própria opinião sobre isso, ter o seu próprio pensamento, né, sobre isso. Pode ser que num momento que eu estivesse com mais dor, talvez o meu discurso fosse outro, eu poderia pensar de outras formas. E isso que é importante da gente ter consciência. O quanto que o momento que a gente está passando interfere nas nossas percepções sobre os assuntos, né? Então, eu sempre gosto muito de interagir com vocês e ler os comentários para saber como que vocês estão reagindo a tudo isso que eu tô colocando aqui. Então é isso aí, acompanhem o canal, tem bastante vídeo sobre todos os temas. Sugiram aí temas que vocês queiram me ouvir falar, que vocês queiram saber minha opinião, dúvidas sobre a fibromialgia. Curte, comenta, compartilha e acompanha pra gente continuar nessa caminhada, trilhando juntos, pra fazer as pazes com a fibromialgia. Um beijo e eu vejo vocês por aí.